Olá, seja bem-vindo ao podcast ViviPod. Hoje eu estou com a Luísa César, acertei a cara. Gente, eu tinha errado, tive que fazer de novo, tá? Ela é diretora do MBA Kids aqui da cidade de São José dos Campos. É uma franquia, ela vai falar um pouco para vocês, mas a ideia é trazer a veia empreendedora para as nossas crianças de 6 a 14, 6 a 16? 6 a 17. Seja bem-vinda, amiga. Pode falar olá. Olá. Depois vamos olhar pra mim e vamos começar. Pode falar aí, pessoal. Boa tarde, pessoal. Olá, sejam muito bem-vindos. É um prazer receber esse convite e estar aqui com vocês hoje. Cata, fala um pouco pra mim desse projeto. Assim, acaba sendo um projeto, né? Porque eu acho que construir crianças, né? Construir mentalidade é muito difícil em adultos. Então, por que não começar nos pequenos? Fala um pouquinho disso. Exatamente sobre isso. Esse é o foco da MBA Kids, desse negócio novo, desse projeto novo que nós trouxemos aqui para o Vale do Paraíba. É justamente construir essa mentalidade saudável, positiva, com relação ao empreendedorismo e às finanças também, né? É muito mais fácil você criar uma relação do zero, certinha, do que você, depois de adulto, adolescente, adulto, enfim, você desconstruir crenças, uma mentalidade já às vezes não tão saudável, um relacionamento não tão saudável com as finanças, com o dinheiro, com o empreendedorismo, com a sua vida profissional como um todo, do que você começar do zero. Então, essa é a ideia principal da MBA Kids. Desaprender é muito difícil, né? Muito. Eu vejo, a gente fala assim, as crianças nascem como uma folha em branco, por que não escrever, né? E como pais, nós temos esse dever de direcioná-los, mas o brasileiro, no geral, não tem esse costume de empreender, sim, mas empreender por empreender, mas principalmente a mentalidade financeira. Sim. Fala um pouquinho disso, amiga. Por quê? Por que a gente tem isso? Você tem noção? Como que é isso? Como que você estuda isso lá para as crianças poderem ir? Eu sei que é de forma lúdica, lógico, né? Porque a gente está falando de crianças a partir de 6 anos. Mas como que é ensinado isso? Como que funciona o método? Bom, vamos por partes. Muita pergunta, né? O que eu vejo, os nossos valores, a cultura da nossa sociedade, muitas vezes nós somos criados num ambiente em que, mesmo que indiretamente, muitas vezes as crianças são levadas a alguns pensamentos ou valores ou, enfim, ideias negativas com relação à riqueza, digamos assim. Então, ter dinheiro é feio, às vezes a pessoa ela construi riqueza não porque ela batalhou, porque ela construiu, mas porque ela roubou, porque ela foi sacana com alguém, porque ela... Sempre para você ter alguma coisa, existe aquela ideia, aquele tabu de que você passou por cima de alguém. Negativo, de que, né? Exatamente, que o empresário ele é sempre aquela pessoa malvadona, né? Mesmo quando a gente vê as novelas hoje na Rede Globo, não sei o quê, é sempre o empresário malvadão. Então, eu acho que mesmo subjetivamente, muitas vezes... tá enraizado na cultura do brasileiro um relacionamento ruim ou não saudável de que você pode sim gostar de ter as suas coisas, você pode sim gostar de ter uma condição financeira legal para realizar seus sonhos, que isso não é feio, que não é feio ter as coisas, que não é feio você ser bem-sucedido, que não é feio você ser empresário, entendeu? Então, eu vejo que muito disso tá enraizado na nossa cultura bem enraizado. Bem enraizado, exatamente. Sim. E as crianças crescem com isso muitas vezes, né? E por outro lado também, a falta de informação adequada na escola sobre isso, né? Na rede pública, mesmo na rede privada. A gente tem uma excelente estrutura escolar e tudo mais, mas muitas vezes é muito voltada para abordagem conteudista, né? Do vestibular, do não sei o quê. E é incrível como a gente sai hoje do ensino médio sem saber emitir uma nota fiscal, sem saber fazer um imposto de renda, o que é um imposto de renda, sem entender como que funciona o nosso sistema financeiro, né? Enfim, sem saber o que é um INSS, sem saber o que é um fundo de garantia. Então, a nossa ideia, assim, sem saber sobre investimentos, né? Renda fixa, renda variável, tudo isso, né? Então, o nosso intuito é construir desde o comecinho
uma relação saudável de que, que as crianças possam desenvolver esse bom relacionamento, né, com essas questões de serem pessoas que enxergam muito mais oportunidades do que problemas. O empreendedor, ele é exatamente isso, né? Solucionador de problemas. Solucionador de problemas, exatamente. O empreendedor é aquela pessoa que pega uma dor, uma necessidade, um problema, e em vez de enxergar aquilo como uma coisa que vai parar ele, muito pelo contrário, é aquilo que impulsiona ele, e ele, a partir dali, cria uma solução, ele resolve um problema e transforma aquela dor, aquela coisa ruim, numa oportunidade. E você pode ser empreendedor sem ser necessariamente um empresário. E muita gente acaba vinculando também culturalmente o empreendedor ao empresário, mas você pode ser uma mãe empreendedora, você pode ser um funcionário público empreendedor, você pode ser um funcionário de uma empresa privada empreendedor. Então, você tem várias formas de exercer e viver o empreendedorismo na sua vida. Mesmo dentro de empresas. Exatamente, né? Sem necessariamente ser empresário, né? Ter o seu próprio negócio. Eu tive porque tem gente que não gosta do risco, né? Mas você ser empreendedor, você é empreendedor dentro da sua casa, né? Eu tive aqui com o Rafa do Sebrae e ele falou isso pra mim, o empreendedor o empresário não é vida, não é pra todo mundo, sabe? Mas ele falou que é altíssimo o mercado, está carente de pessoas para trabalhar na iniciativa privada com como é que fala? O feeling de empreendedorismo. Sim. Sabe? Porque o empresário pega um funcionário desse, ninguém quer perder um empreendedor dentro da sua empresa, né? Ele não para, né, na verdade. O colaborador que tem esse senso de dono, digamos assim, essa veinha mais empreendedora, você consegue prender ele durante prender, né? Você consegue reter ele dentro desse talento, né, dentro do seu negócio, da sua empresa. Falo por experiência, tá, gente? Já empreendo hoje há quase uma década. Além da MBA Kids, eu e a minha sócia, a Elaine, que não pôde estar aqui hoje, mas gostaria muito, então estou representando nós duas. Nós temos uma rede de escolas de idiomas, inglês e espanhol. Hoje são 52 colaboradores, todos CLT, são mais de 1.000 alunos ativos. Uma história super bonita, né, que a gente construiu, de muito sucesso. Então, assim, da nossa trajetória, eu vejo que você consegue reter o colaborador enquanto você está desenvolvendo pessoas, né? E aquela pessoa, ela tá sempre aprendendo, ela tá sempre motivada pelo quê? Pelos desafios. Então, a pessoa empreendedora, enquanto ela tem desafio e perspectiva de crescimento e desenvolvimento profissional, pessoal, ela tá feliz ali. A partir do momento que ela entra num patamar que ela se sente estagnada, ela já começa a ficar desconfortável ali, entendeu? E ela vai buscar novas coisas. Vale uma dica isso aí, né, amiga? Você Com certeza. acabou de dar uma dicona aí pro pessoal. Porque Exatamente. A gente teve aqui com a Luzia Costa também, eu falei pra você das sobrancelhas, e ela fala muito isso, porque enquanto o empreendedor tá sendo desafiado, ele tá tendo suporte, ele tá crescendo, ele tá ali falando bem de você, fazendo seu negócio prosperar, porque não é pra todo mundo. E ele, quando ele se sente confortável, crescendo, feliz, bem remunerado, tem nem por que ele sair, né? Exatamente. O empreendedor tem isso por si só, né? Porque ou a sua empresa, ela cresce ou ela morre. Porque todo ano, nessa loucura que a gente vive de inflação e de insegurança e não sei o quê, o risco é altíssimo. Todo ano, suas despesas, invariavelmente, mesmo na sua casa, sobem 5, 10, às vezes mais do que isso, né? Por cento. Então, a empresa que não tá crescendo, ela tá morrendo. Pra começar por aí. Agora, o colaborador, nem sempre, né? Então, quando ele tá ali dentro, não é tanto. Mas o empreendedor, quando ele tem essa veinha empreendedora, Bota pra funcionar. Exatamente, bota ele pra funcionar. É interessante você falar de crianças e principalmente assim, eu tenho pra mim que esporte, educação emocional e educação financeira precisa ser os pilares de uma educação infantil com qualidade para preparar para o futuro, né, essa criança. Então, quando eu vejo hoje em dia os adultos, eu mesmo, eu fui ver essas coisas de aplicação, mercado financeiro. Não tem muito tempo. Eu tive algumas pessoas que passaram por aqui. Eu fico assim, gente, não é possível que se desde pequeno a gente sabe isso, tá todo mundo aposentado sem depender de governo, né? E isso vocês ensinam lá. Como que isso funciona? As crianças saem dali já sabendo
Como? Explica um pouquinho. Bom, a nossa metodologia, ela vem lá da Ucrânia. É uma franquia que vem da Ucrânia. Olha. Veio para o Brasil. Hoje ela já está em 5 países. O Brasil foi o 5º país. Já tem hoje mais de 5.000 alunos formados pela metodologia. Então não é uma coisa... É novo, mas sim. É validado, né? É muito inovador, mas não necessariamente é uma novidade, uma coisa que não foi testada, não foi aplicada. Exatamente, uma coisa incerta, né? Bom, é uma metodologia desenvolvida especialmente para crianças. E como que criança aprende? A maior dúvida dos pais sempre é essa. Luísa, de Deus, como que você vai ensinar uma criança a abrir um negócio, a lidar com dinheiro, a trabalhar, sei lá, questões de liderança, de gestão de tempo, que a gente que é adulto já tem dificuldade de lidar com esses assuntos, né? São assuntos complexos. Para nós que somos adultos, né, pessoas já mais velhas e maduras, como que você faz isso? Eu falo, gente, a resposta é muito simples. Brincando. As crianças aprendem de forma lúdica. Brincando. Então, não adianta você trazer a criançada e começar a explicar na lousa, isso é renda fixa, isso é tesouro direto, isso aqui é renda variável, isso aqui é uma bolsa de valores, isso aqui... Não adianta. Não é assim que eles vão aprender, entendeu? Eles vão aprender conceitos na prática. Então, todas as nossas aulas, eles têm os cards de apoio e eles praticam através de dinâmicas. Vou dar um exemplo. Na primeira aula do primeiro módulo, que é o módulo de business, né? São 8 módulos no total do curso, depois eu falo um pouquinho mais sobre a jornada toda. Mas na primeira aula do primeiro módulo, eles vão aprender sobre networking, que é uma das habilidades mais importantes que os empreendedores têm. Inclusive, eu cheguei até você através de networking. É um evento de mulheres, né? Que a gente frequentou, entre elas, maravilhoso, da Érica. Beijo, Érica. Beijo, Érica. E é muito importante. Mas não adianta eu escrever na lousa, olha, networking é o relacionamento entre pessoas. Não. Eles têm um card, a gente divide a turma em duplas ou em trios. Cada um se apresenta para o outro e eles acham que a dinâmica é isso. Só que um bom networking, para ele ser realmente bem proveitoso, ele precisa do quê? Escuta ativa. Não adianta eu só falar sobre mim. E você falar sobre você e ninguém realmente absorver e capturar nada, né? Levar aquilo, internalizar as coisas. Então, logo que eles terminam de se apresentar pro coleguinha, o coleguinha tem que apresentar o coleguinha que se apresentou para ele para a turma. E aí eles vão aprender que isso é networking e que um bom networking é construído a partir de escuta ativa. Então, esse é um exemplo, mais ou menos, de como eles aprendem conceitos de adultos. É isso que eu ia falar. Já vai uma dica aí pros adultos, porque é verdade, nós só queremos... Eu tive uma especialista de comunicação aqui, a Fabi Vieira, do Fala Comigo, acho que deve ter umas 4 semanas que ela veio. E ela falou exatamente isso, porque a gente quer só falar, e a gente não tá acostumado a ouvir. E a ouvir, assim, não é entrar pelo ouvido, a gente tem que compreender, né? Passa por um filtro, você vai falar depois de novo, replicar, né? Você fala aquilo que você ouviu. Muito legal essa ideia. Exatamente. Muito jóia. Pode adulto lá no seu negócio? Eu escuto muito isso. Eu falo, Luísa, pode ir pra adulto também? Por enquanto, não. Os franqueadores já me deram um spoiler de que parece que vem por aí. Olha. É um curso, mas aí para os pais. Porque é engraçado como quando a gente transforma a criança, a gente transforma a família. O lar, sim. O lar, né? Então, é muito legal quando a criança tá fazendo os módulos e eles trazem para casa. Inclusive, por exemplo, no segundo módulo, que é o módulo de finanças, o meu filho tá no segundo módulo, o meu mais velho, o Paulinho, né? E eles estudam, por exemplo, sobre a renda familiar. Então, eles vão entender como que é composta a renda da sua família. Mais ou menos, quanto seu pai ganha, quanto sua mãe ganha, o que é um aluguel, quanto que custa, um condomínio, uma conta de energia, uma conta de água, uma conta de... enfim, quanto custa a sua escola, quanto custa uma... Enfim, né? Quanto custa a vida? Exatamente, né? Quanto custa viver? E isso cria... já um senso de responsabilidade, né? Uma noção, a criança a dar valor, a perceber o esforço daquela família, né? Enfim, todas essas coisas. Eu tenho meninos, né? E eu acho a importância... Não sei se eu tô sendo um pouco machista, mas a importância de um homem
saber essas coisas, assim, o coração da mulher chega baixo. Chega baixo, mais acelerado, quando a gente vê realmente um cara que domina essas coisas, a gente tem segurança, então, proteção. E eu sempre tento falar isso com meus meninos. O meu de 13, ele já tem um pouco mais de noção. Mas o meu de 9 a veia empreendedora tá no de 9. Mas é muito legal poder desenvolver isso na criança. A gente acabou indo pro outro lado, eu acabei te cortando. Mas vamos voltar naquela parte que a gente tava do network, a criança vai, né, ela apresenta o outro, teve a escuta ativa, né? Isso, então é sempre assim que eles vão aprendendo, através dessas brincadeiras, exatamente assim. Tá, aí passando pro módulo 2, a gente tava no módulo 1, que é network. No business, o primeiro módulo é de negócios. Ah, tá. Nesse módulo, cada módulo, gente, eles dura 6 meses, mais ou menos. É um semestre, exatamente. O curso inteiro são 4 anos. Sim. Mas por quê? Porque os nossos mini CEOs têm uma agenda bem agitada, né? Que as mamães que estão nos assistindo aí vão concordar comigo, não tem como negar. Eles têm muitas atividades, né? Já tem escola, as atividades da escola, tem o esporte, tem o inglês, tem uma série de atividades. Então, o MBA, ele é uma vez só por semana, uma aula de 1 hora. Então, os módulos, eles duram mais ou menos 6 meses. Na verdade, não, 6 meses, mais ou menos não. Duram 6 meses e são 8 módulos. Portanto, o curso completo são 4 anos. Mas a gente vai trabalhando com contratos anuais e renovando de 2 em 2 módulos, tá? Então, o primeiro módulo, ele é de negócios. O segundo módulo é finanças. O terceiro módulo é marketing. O quarto módulo é de liderança. E aí em diante eles têm gestão de projetos, gestão de tempo, técnicas de oratória e técnicas de negociação. São os 4. Eu preciso que você dê uma dissecada aí. A gente estava no primeiro, então, que é o de business. De business. Em business eles vão aprender basicamente, em 6 meses eles vão montar um modelo de negócios. Eles vão aprender o que eu preciso para abrir uma empresa. Recursos financeiros, recursos materiais e recursos humanos. Quem são esses recursos? Como que eu acho isso no mercado? Como eu estruturo isso e transformo tudo isso a partir de um problema numa solução. Então, eles saem em 6 meses com uma ideia, um modelo de negócio montado. Que gracinha. Belezinha, é muito fofo. E eles apresentam para os pais isso. No segundo semestre, eles estudam sobre finanças. Então, eles vão falar, como eu falei, aquelas questões do orçamento do lar, eles vão aprender sobre a origem do dinheiro, o que é um banco, o que é juros, sobre investimentos, toda essa questão de estoque, giro, dão uma aprofundada mais nas finanças do negócio. E aí, nesse projeto, nesse módulo, eles visitam uma sorveteria, por exemplo, para entender uma fábrica, máquina, produção, conversam com o empreendedor, né, certinho. Sempre tento trazer alguns cases, né? Por exemplo, no módulo de business, quando eles estavam estudando sobre recursos humanos, trouxe uma amiga minha da Head da Stone de recursos humanos para conversar com eles. Nesse segundo módulo... Eles se sentem, né? Gente, fantástico. Adoro. Gente, não tem a gente que tem filho, não tem como a gente não ficar apaixonado por isso. Eles vão para fora e vão numa sorveteria conversar com o dono da sorveteria para entender, conhecer um empreendedor, né? Ali, raiz, e ver um negócio funcionando nos bastidores, enfim. Eles estudam sobre receita, sobre lucro, prejuízo, sobre despesas, enfim, uma série de coisas. E nesse segundo módulo, o trabalhinho deles, né, o projeto deles, é montar um orçamento de uma viagem e traçar uma meta para alcançar aquilo. Não sei se eu já te contei, mas o meu filho, quando ele tinha 7 anos, ele viu uma propaganda na TV do Beach Park. Ele falou, mamãe, quero ir pro Beach Park. Ano passado, a gente foi e ele que pagou a viagem. A parte dele. Ah, que legal. Eu falei, você gostou? Legal, maravilha, muito bom. Vamos juntar. Quanto custa uma viagem para o Beach Park? Ligamos na agência, fizemos comparação de preço. Ficou 4 anos. Viu quanto que custava certinho a parte dele. Eu falei, se você juntar a sua parte, mamãe e papai pagam a parte do resto da família. Mas você tem que juntar a sua parte, porque não é fácil. E aí ele passou 2, 3 anos... É que ele ainda quis comprar um celular no meio do caminho, né? Deu uma atrasada aí do lado dele, mas paciência, mas né? Às vezes o celular foi pra dar uma acelerada no dinheiro pra entrar. E aí, nós fomos no ano passado, finalzinho do ano passado, pro Beach Park, e ele conquistou a viagem dele. Então, o projeto desse módulo é justamente eles construírem um orçamento de uma viagem e eles aprendem uma técnica para traçar uma meta. Realmente, não sei se você já ouviu falar sobre meta SMART. Tem 5 coisas para você tirar uma meta do papel e realmente conseguir realizar aquilo, né? Acho que foi quase isso no podcast, né? Então, e me fala. Eu não precisa nem falar sobre isso depois, se você quiser. Você tem algum corte sobre isso? Sobre esse SMART? Tenho.
Tem lá no seu? Tem, é muito legal, né? E depois, então, eu passo pro pessoal. Se não, depois a gente grava um específico, igual eu faço, e você manda pro pessoal para poder tirar os sonhos. É fantástico, não é? Os sonhos do papel, né? É fantástico. Porque, assim, quando eu fui fazer o negócio do podcast, foi bem no tato, assim. Mas foi exatamente isso. Tá no papel? Porque a gente só fica na cabeça, né? Tá no papel? Ah, não. E a gente vai deixando, né? Existe um estudo de Harvard. Eles falam, fizeram uma pesquisa. Pessoas que não têm uma ideia versus pessoas que têm uma ideia e tiram aquela ideia e escrevem. Só escrevem no papel aquela ideia. Que expressam de alguma forma, não lembro exatamente, mas assim, tem uma diferença assim, de 10 vezes mais. Externar, né? Lembrei. 2 vezes mais. Se você só tem uma ideia e larga aqui, as pessoas que realmente têm uma ideia e colocam no papel, elas realizam, acho que 2 vezes mais do que as que não colocaram no papel. E 10 anos depois, as pessoas que colocaram no papel estavam ganhando financeiramente 10 vezes mais do que as que não tinham colocado no papel. Olha. Financeiramente. Então, gente, é realmente muito mágico. Como as coisas acontecem quando você coloca aquilo no papel e se coloca prazos, né? Se coloca a meta SMART. Muito legal essa aí. Depois a gente pode falar eles aprendem disso. SMART. Então, aí depois passou pelo segundo módulo, eles entram no terceiro módulo. O terceiro módulo é marketing. Eles vão aprofundar a análise de concorrentes, vão aprofundar nos 4 P's do marketing. Então, vão entender melhor como eles vão se comunicar com as pessoas para quem a empresa deles vai gerar valor, certo? Então, é muito sobre isso. E o quarto módulo, que é o de... A gente chama de liderança, mas como você colocou, é uma coisa... É muito, muito voltado para a inteligência emocional, né? Então, essa habilidade de relacionamento. Mas um líder, se ele não tiver inteligência emocional, não é um líder. Não, porque a liderança ela é exercida através de conversas. Então, você precisa conseguir se relacionar com as pessoas. Como você motiva e conhece pessoas e lida com pessoas que muitas vezes são diferentes de nós, né? Então, por exemplo, eu e a minha sócia, nós somos completamente opostas uma da outra, eu e a Elaine. A Elaine, ela é completamente... coração, emoção, e eu sou muito racional em números. Não parece. Completamente racional em números. E justamente essa complementariedade é muito importante numa sociedade, mas saber lidar com isso é um aprendizado contínuo, né? Tanto para você quanto para ela. Sempre desafiador, né? A gente sempre tem que divergir para convergir, né? E a gente tenta ensinar um pouquinho disso para eles nesse módulo. Como conhecer as pessoas, como lidar com o não. É muito importante, né? Para as crianças. Exatamente. Persistência, disciplina, resiliência. Como lidar com o não. Porque, gente, cá entre nós, uma das coisas que o empreendedor mais leva na vida é o quê? É não, né? Então, esse módulo ele é muito voltado para isso. Para essa força emocional. Muito bom. Eles têm vendas? Eles têm as técnicas de negociação, que é um dos últimos módulos. Eles têm aí algumas técnicas de negociação. Vamos pro quinto, né, que eu te cortei. Não, mas tudo bem, não tem problema. Depois eles vão pra gestão de tempo. Não sei se alguém aí tem alguma dificuldade com isso. Não sei se é algum adulto, né? Não sei. Não sei. Na minha agenda, eu brinco com meu marido e falo, gente, parece que meu dia vem com um defeitinho. Porque falta tempo, gente. Como falta tempo pra fazer as coisas? E a gente, pelo menos, tem um pouco mais de noção, né? Poxa, como passar isso pra uma criança, né? A noção do tempo. E uma criança, levando em conta que a criança, ela... Óbvio que a nossa intenção não é transformar a criança em máquina. Muito pelo contrário. É ensinar a criança a buscar sempre um equilíbrio. Tempo para tudo. Exato. Né? Criança tem que estudar, tem que brincar. E se quiser, tem que ser empreendedor. Quer ser empreendedor, certo? Como que você concilia, né? A sua lojinha, suas miçangas, seu tie-dye, enfim. O que quer que você faça de ações empreendedoras. A gente tem alunos hoje lá que fabricam velas, fabricam miçangas, camisetas de tie-dye, fabricam limonada suíça e vendem na escola, vendem no condomínio. Deixa eu rapidinho abrir um parênteses. Meus filhos estudavam numa outra escola ano passado e meu filho a gente começou a terceirizar cone... Como era o nome, Matheus? Cone, era uns cone recheado com doce de leite, com... Enfim, aí ele queria um dinheiro, ele falou, mãe, eu vou levar para a escola para vender para meus amigos. Bolei uma arte junto com ele
botei o bichinho pra vender. Acredita que a escola brigou comigo várias vezes? Eu fiquei arrasada. Eu acredito. Juro, eu fiquei arrasada com a escola. Eu tenho um sobrinho de um amigo muito empreendedor que também, com uns 13 anos, ele pegava o lanche gostoso que a mãe mandava, ele não ligava muito pra comida, e ele vendia pros amiguinhos que a mãe mandava coisa saudável pra escola. Vocês acreditam? Só que nesse meio você tem crianças que têm diabetes, que tem restrição alimentar, que tem uma série de coisas. Sim. E a mãe dela também, a mãe dele também foi chamada. Se for pensar nesses lados, eu até concordo com você, né? Em termos de comida. Mas aí ele falou, mãe, eu preciso levantar porque depois eu posso vender óculos, coisas assim. Eu falei, filho, eu super entendo, mas eu fiquei chateada depois. Depois eu entendi, a gente mudou e ele começou a fazer assim, avisava. E a gente fazia negociação pelo WhatsApp, ficava na porta da escola, porque é ali do lado de fora, as mães que têm mais controle, né, sobre isso. E funcionou por um tempo, aí ele acabou desistindo. Ai, mas é muito ruim, porque eu preciso negociar lá dentro, eu não posso levar na minha mochila. Sabe? Aí, deve aprender isso lá, né? Porque eles têm que pensar, sair fora da caixa, né? Imagina. Exatamente. Imagina, é uma dificuldade, eles vão ter que sair dali, a vida de empreendedor, né? Exatamente. A gente mata um leãozinho por dia. No mínimo. Eu falo que é pouco. Exatamente. Muito bom. Mas faz parte. É o nosso combustível, né? Pois é, menina. Mas eu falo pra ele que vale a pena o dinheiro depois da realização, sabe? Sim. Porque eu cresci realmente ouvindo muito, falando, porque o dinheiro é sujo. Sabe, e na cabeça de criança, não é sujeira porque tá pegando, é sujo porque tem N motivos pra ele ser sujo, né? Sim. Então, eu cresci ouvindo isso, sabe? E hoje eu tento mostrar isso pra eles, mãe, eu quero isso. Qual que é o plano? Já fez a estratégia pra você conseguir? Tem que pensar, porque eu de 13 falo assim, mãe, eu quero visitar meu primo na Inglaterra. Eu falei, qual é o prazo, né? Quer passar um tempo, quer fazer intercâmbio? Eu falei, qual é? A gente ensina eles a fazer esse cálculo. Você quer fazer uma viagem de, sei lá, R$1.000, você quer ir daqui a um ano, isso significa o quê? R$1.000 dividido por 12 meses, sei lá, né? Como que eles vão alcançar também isso, né? A sua meta, então, é fazer, sei lá, X reais por mês. É atingível pra você? Não é? O que a gente vai fazer? A gente vai criar um plano pra atingir isso ou a gente vai aumentar o prazo às vezes? Então, a gente... Negocia. Exatamente, a gente orienta nesse sentido a criar esses planos que são factíveis. Mas o certo é a gente colocar eles para eles correrem atrás do que eles... Sim, exatamente, eles correrem atrás. A intenção é essa, é sempre eles se virarem. Não, eu digo na parte criativa do negócio, entende? Sim. Assim, vamos supor, eu quero vender óculos. Tá bom, mas você tem que inventar como é que você vai querer vender óculos. Porque o meu de 13, ele é digital. Fala, filho, você é hábil, tem habilidade para fazer qualquer coisa na internet, já tem 13, já tem a idade mínima de algumas coisas, né, de internet. Falei, você já pode pegar uns trabalhos e inventar. Hoje em dia você pode aprender como programar na internet com a sua idade. Sim. Eu vejo um monte de criança com 13, 14 anos já aí. Aí eu acho que vai muito de cada criança, viu, Vivi? Por exemplo, tem algumas crianças que são já mais sai fazendo. O meu, por exemplo, às vezes ele é um pouco mais retraído nesse sentido. Eu sinto que ele precisa de bastante apoio moral, digamos assim, quando a gente tá fazendo. Teve uma época que ele inventou de fazer uma lojinha de cards. Ele tinha, menina, sem brincadeira, umas 2 caixas assim, de sapato de card de Pokémon. E aí ficou mocinho, não brinca mais. Ele falou, eu vou vender, porque isso é uma coisa que tem valor na internet. Vamos abrir uma loja e-commerce de cartinhas Pokémon. Eu falei, bom, o que a gente faz primeiro? Não sei. Falei, que tal... Aí a gente vai dando, sabe, as ideias. Que tal a gente primeiro organizar? Separa por tipo, ver o que você tem repetido, ver o que você vai vender. Fala, legal, do que eu tiver repetido, eu vou ficar só com os meus preferidos. O que eu não quiser mais eu tiver repetido, uma parte eu ponho pra venda, outra a gente pode montar uns decks e doar para as crianças que às vezes precisam, que não tem brinquedo, que não tem oportunidade de ter um card. Olha que legal. E aí ele separou tudo. Aí ele montou um Excel, onde ele ia lançando... Eles aprendem isso? Ele ia lançando lá os cardzinhos dele. A mentora vai dando todo esse fomento, né? Digamos assim, esses incentivos, né? E aí ele fez pesquisa de mercado. Quanto custava cada card? Ele olhava nos sites mais ou menos quanto custava, se compensava ou não compensava vender. Você tá falando isso pra criança, gente, mas é super aplicável no adulto. Total.
Total. Total. É porque a gente é um bebezinho, a gente no adulto também, nesse assunto, sabe? E é muito legal ouvir isso, porque assim, são coisas lúdicas que o adulto mesmo pode pegar essas dicas e poder usar. Exatamente. No empreendedorismo, Com né? certeza. É porque ninguém faz pesquisa de mercado. Você falou de pesquisa de mercado, ninguém faz, por isso que quebra, né? Exatamente. Tem que saber precificar o seu produto direitinho, que não é simples. É muito difícil. Eu vou chamar alguém aqui de precificação. É muito complicado. Tem N fórmulas, mas assim, é bem complicado. Eu acho que é uma das maiores inseguranças hoje dos empreendedores. E tem uma parte teórica, mas tem um feeling também, né? Sim. Na precificação. E a análise das concorrentes, né? De todas as variáveis. Análise do mercado, concorrência, tendência. Você tem que ser meio bola de cristal, né? Também ao mesmo tempo. Então, existem muitas técnicas. Brasil, né? Tem muita variação de mercado. Sim. Bom, aí a gente passou pelo quinto ou sexto já? A gente já tá... Pelo gestão de tempo, rapidinho. Depois, os últimos 2 são gestão de negociação, que eles vão aprender técnicas de negociação, como montar um belo pitch da sua empresa ou do seu produto, técnicas para isso. E oratória, né? Como se comunicar da forma... Você mentora lá, não? Você dá aula? Não tô dando aula pra nenhuma turminha. Mas a gente participa de todos os treinamentos juntos, não dá tempo, né? Não. É complicado. Porque tem as escolas de inglês também pra cuidar, né? Sim. Aí eles aprendem toda essa parte de comunicação no sétimo. No 7º e depois no 8º de negociação. Em oratória, por exemplo, eles vão aprender técnicas como storytelling, por exemplo, que eu tô usando bastante aqui. Então, eles aprendem a técnica por trás dessas coisas, de como se comunicar de uma forma eficaz, efetiva, eficiente, enfim. Gente, depois eu vou tentar rolar um desconto aqui pra vocês, viu? Com ela aqui, pra botar as crianças de vocês. Vamos ver se eu consigo. Eu tô assim, apaixonada por isso. Eu amo essas conversas de poder ensinar as crianças logo agora, para assim, eles terem facilidade, sofrerem menos com a vida lá na frente. Voltando àquele assunto que você falou, do MBA, de transformar as crianças para o futuro. Além disso, você tem o inglês que também acaba caminhando, caminhando junto com isso. Você quer falar um pouco da sua veia aí empreendedora de 10 anos já nesse ramo de linguístico? Com certeza. O MBA, na verdade, ele veio de uma empreitada empreendedorística dessa, né? Eu e a minha sócia, a gente participa de algumas mentorias bem grandes em São Paulo, que a gente gosta muito. Quanto mais a gente frequenta, mais a nossa empresa cresce. É impressionante. A gente gosta de estar nesses ambientes, gosta de se conectar com pessoas que nos provocam sempre a fazer melhor, a sair da nossa zona de conforto e tá sempre... Qual é o próximo nível, né? Qual é o próximo nível? Qual é o próximo nível? A gente tem isso muito forte na gente. E isso motiva muito a gente. Estar nesses ambientes também dá uma renovada sempre na nossa energia, né? Dica também, viu, gente? Muito legal. Movimento, exatamente. O ambiente sempre vence, gente. O ambiente sempre vence. Então, esteja muito atento aos locais onde você frequenta, às pessoas com que você convive, porque isso faz toda a diferença na sua vida. Total. Essa é outra dica de ouro. E aí, numa dessas mentorias, a gente estava fazendo uma mentoria financeira mesmo, né? E como a escola de inglês, o Callan, até então, o nosso foco, a gente atende crianças também, mas hoje, assim, 90% dos nossos alunos são adultos. Olha... E aí, adulto faz o que durante o dia? Trabalha. Então, a gente tem as estruturas das escolas praticamente muito vazias, das 9 da manhã, digamos assim, até as 4, 5 horas da tarde. E aí, dentro dessa consultoria que a gente estava fazendo, eles falaram, olha, você tem uma capacidade muito ociosa ao longo a maior parte do seu dia. Então, vamos procurar alguma coisa para preencher isso. E a gente já tinha o inglês para crianças e a gente falou, bom, o que nós vamos fazer? Estava eu aqui na Empreenda Vale, do nosso querido Abílio. Beijo, Abílio! Beijo, Abílio. E eu sou uma pessoa muito curiosa sempre. E aí tava rolando as palestras, mas eu vou de stand em stand falando de um por um. Empreendedor. Pra saber o que a empresa faz, o que é aquilo, se aquilo pode ter alguma coisa a ver com o meu negócio, como eu poderia fazer diferente, o que eles estão fazendo. Curiosa. Eu sou curiosa. E aí fui eu lá pra feira, né? E tinha um stand lá de uma franquia
de empreendedorismo para crianças. Num primeiro momento eu até achei que era concorrente do inglês, e foi até por isso que eu fui ao stand, e no fim não era. Era uma franquia de empreendedorismo infantil. E aí eu tava com meu marido, até eu falei, nossa, como que eu faço para matricular meu filho aqui? Porque meu marido também é empreendedor, meus pais, sogros, a família, a gente vem, todos os lados bercinho, empreendedor, sanguinho, né? Empreendedor. E não tinha em São José. E eles falaram, olha, um dos nossos objetivos de estar aqui hoje era justamente achar uma pessoa para São José dos Campos. Eu falei, prazer. Sério? Prazer, Luísa, vamos conversar. E aí começamos a conversar, acabou que não deu certo com essa, mas aí eu falei, não acredito. Sim, nasceu, né? Fui atrás de ver outra, falei, não, quero ver isso. Deve ter mais gente que faz isso, não é possível. E aí eu encontrei a MBA Kids, né? Fui pesquisar no mercado e falei, não, essa sim. E aí fechamos e trouxemos para São José. Assim, nem tava procurando, nem sabia que existia. O meu intuito era o quê? Diminuir a ociosidade do meu negócio primário, melhorar a ocupação do meu ponto, né? Melhorar a eficiência do meu negócio. E aí veio essa oportunidade maravilhosa, com esse propósito incrível. Ainda mais a gente que nós somos mães, né? Isso. Exatamente. A gente sabe a necessidade disso. Sim. Nossa, é incrível. Isso é porque você nasceu de uma curiosidade, mas foi o quê? Você estava no network, né? No ambiente. Eu gosto muito do Pablo Marçal, e o Pablo Marçal fala muito sobre isso. Ele é meio doido, mas ele tem uns negócios assim que eu acho sensacional. E ele fala que não é como, não é quando, é quem vai te levar para o próximo nível. Exatamente. Eu acho que isso fecha, assim, sabe? Quando eu fui fazer o podcast, eu fiquei bastante tempo casada, 20 anos, morei 6 anos em Londres, depois voltei, fiquei mais depois morei mais quase 2 em Portugal. Aí quando eu voltei, eu falei, gente, eu não tenho mais network, né? Porque eu sou assim, nômade. E eu falei, e agora, né? Com o negócio do podcast, como é que vai funcionar? Aí eu comecei a me conectar com esses grupos de mulheres, enfim. Hoje em dia eu vou em alguns e tudo. E é muito mais fácil pra mim, depois que o negócio tá funcionando, já tá validado, das pessoas virem, mas no começo é muito difícil, né? Eu, assim, tô com um aninho ainda, assim como o seu, né? A gente tá novo, mas já estamos com validação, né? Já dá pra ver aí que o negócio tá funcionando. Muito legal. Isso é muito legal. Então, eu quero muito trazer a Érica aqui, porque a Érica, ela é especialista em network. Ela é fenomenal. Pensa numa mulher especial. Que energia boa. É difícil trazer, sabe por quê? A agenda dela não, mas não é, eu vou te falar, ela é tímida. Jura? Faz sentido. Mas eu falei, vem, Érica, vai ser tão bom passar o seu conhecimento de network, porque network, gente, abre portas. Às vezes você tá começando, uma pessoa te apresenta uma pessoa que é chave. Sim. Acabou, você já entrou. E é sempre assim, oportunidades incríveis que se abrem de onde você nem espera. Você fala, ai, não tô a fim de ir muitas vezes, né? Essa agenda nossa, cansada. Mas você pega e vai, e você conhece, se você se conecta com pessoas fantásticas. E às vezes, no momento que você se conecta, nem é ali. Passa uma semana, passa um mês, era aquela pessoa que você precisava. E aí você já conectou, e aí você manda uma mensagem e a pessoa, claro! Então, surgem muitas oportunidades. Eu fico feliz hoje em dia, as pessoas mesmo se convidam, sabe? Pra vir, queria ir falar sobre isso. E a gente já tá tentando montar uma estratégia de negócios em cima do podcast, porque o podcast mesmo é uma vitrine, né? As pessoas de casa mal sabem, como que funciona, né? Pra ganhar dinheiro com podcast. Mas assim, é uma vitrine, a gente traz as pessoas, mas hoje a gente tem buscado montar um esquema, até o Abílio, a gente já conversei com o Abílio algumas vezes, com o Rafa do Sebrae, para fazer disso um negócio, sabe? E eu acho muito legal, porque eu consigo usar o meu propósito e ganhar dinheiro com isso. Isso que eu falo para as pessoas, falei, gente, é a melhor coisa quando a gente consegue casar tudo. Sim. Eu tenho uma coisa muito interna minha, que é liberdade. Eu valorizo demais. Acho que um dos meus valores, assim, mais fortes é liberdade. Eu tenho, assim, desespero de pensar que eu sou dependente de alguma coisa, de alguma situação ou de alguma pessoa. Eu também sou assim. Eu acho que é a forma com que eu fui criada. Minha mãe sempre foi uma mulher muito independente e empreendedora também. Eu acho que ela sempre criou a gente muito para ser independente, eu e a minha irmã.
talvez até demais. Sério? E aí, são só mulheres? Somos duas, eu e a minha irmã. Na minha casa também, eu e minha irmã. Tanto que o propósito da The Family é exatamente isso, é transformar... levar, do inglês. É levar liberdade de comunicação, né, para as pessoas, porque o inglês e o espanhol isso, é você poder ir para onde você for. Nós vamos essa semana passear com as crianças e eu tô feliz da vida que eles já falam inglês e a gente vai para fora e eu tenho certeza que eles vão se comunicar lá desde pequenininhos. Então, isso tem um valor para mim tão grande e isso conecta com o meu propósito, né? Que privilégio eu poder, através do meu ganha-pão, eu levar liberdade para essas pessoas. Então, é exatamente o que você falou, é você ter o seu negócio, né, a sua independência financeira, o seu sucesso profissional, a partir de uma coisa que você está proporcionando o bem, né, uma coisa que é tão valiosa para você. E acaba sendo consequência o dinheiro, né? Sim, exatamente. Acaba porque a gente foca tanto às vezes no dinheiro, ele acaba vindo de uma forma ou de outra quando você faz bem feito o seu trabalho. Com amor e uma coisa que realmente conecta com você, né? Uma coisa que você faz para propósito. Mulher, eu te conheci, a gente ficou um tempo, né? Eu te vi lá e a gente conversou sobre aquilo e esses dias eu vi um patrocinado e eu falei, gente! Eu fiquei de chamá-lo e o assunto era tão interessante. Eu falei, eu quero muito trazê-la aqui. E assim, importância também das redes sociais, que o pessoal não acredita ou que fica de fora ainda, principalmente... Você é menina nova, mas assim, pra mim, que tem 40 a mais, a gente olha assim e fala assim, não dá tanta importância pra uma coisa e é tão importante, né? Acaba sendo também fonte de network. Eu comecei cedo. Mas esse final de semana a gente fez 12 anos de casado já. Tem filho grande, a gente engana bem. Você tem filho grande. A gente engana bem. Mas é exatamente isso. Eu fiquei muito honrada com o convite. Adorei, adoro participar. Será que a gente consegue dar um benefício, um desconto, algum incentivo para essas mulheres, uma mãe, uma aula experimental? Claro, com toda certeza. Fica o meu convite especial a todas vocês, mamães, papais, titias, muitas vezes, né, que estão sentindo vovós. Venham, tragam as crianças para fazerem com a gente uma aula uma oficina de empreendedorismo. É super divertido, eles adoram. Sem custos? Sem custo, totalmente gratuita. Eles já vão sair de lá com conhecimento adquirido e muita diversão. Então, assim, não tem como dar errado. Legal. Então, gente, você de São José já tem aí... Pode entrar em contato? Sim. Como que funciona? Eu vou deixar depois aqui sua rede social. Perfeito. Aí deixo na descrição também seu WhatsApp, porque aí a pessoa já entra em contato com você e já marca uma aula dessa, Maravilha. Gente. Até os meus. Os meus estarão lá também. Legal. Já vai que eles já saem... Que legal. Empreendedores do negócio. Pra fechar, Vivi, a gente falou muito sobre networking, sobre relacionamento, né? E quando a gente está falando em levar a educação financeira para crianças e construir uma relação positiva, você sabe que uma das principais causas de divórcio são problemas financeiros, né? Já é difícil a gente administrar a nossa vida financeira, a gente com a gente mesmo, não é verdade? Precisa ter uma organização, disciplina e tudo mais. Quando você junta com outra pessoa ainda, o desafio ele é dobrado muitas vezes, porque você junta com pessoas que têm prioridades diferentes, criações diferentes, hábitos diferentes. Então, é uma parte, assim, bem delicada. Desafiadora. E a nossa vida toda, ela é relacionamento, né? Empresa é o quê? Pessoas. O seu cliente é uma pessoa. Os seus funcionários são pessoas. Tudo é sempre relacionamento, né? E muito nessa parte. Então, a MBA vem muito nesse sentido de ajudar a trazer essas crianças para uma realidade de solucionador de problema, tirar as crianças do sofá, tirar as crianças da tela, de ficar vendo shorts, ficar vendo TikTok. Reels, ficar vendo TikTok, só coisa que não agrega nada. E tentar trazer interesses para essas crianças para elas se tornarem pessoas proativas, se elas se tornarem adultos que não se abalam, com inteligência emocional, com conhecimento e uma relação saudável de finanças. Com o mundo real. Exatamente.
para elas terem muito mais chances Sim. de lá na frente, elas terem uma vida Sim. equilibrada, uma vida mais feliz, uma vida mais harmoniosa, uma vida mais tranquila. Tudo quando eu vejo isso, a gente fala assim, a gente está na era da digitalização, enfim, do robô, do chat GPT. Então, quando eu olho isso, é tudo muito fácil, mas vai faltar inteligência emocional. Sim. Né? Para cada vez menos pessoas assim, saudáveis emocionalmente, que não sabe ouvir um não, que é muito dodói, o pessoal Nutella. Exato. Então, estamos na geração Z, assim, eu estava no Empreenda Vale, o Tito estava falando, o Felipe Tito estava falando exatamente isso. Não contrato geração Z, porque é mimizento, sabe? Não sabe seguir uma ordem, não sabe entender, não é assim, faz um bico e sai fora, não precisa do emprego, sabe? E tão grandes, morando com os pais, não sabe pagar uma conta, não sabe quanto custa deixar o ar-condicionado ligado o dia inteiro. Isso é muito bom, muito bom. Eu fico muito feliz, viu? Honrada de ter trazido você aqui. Eu acho que depois, se houverem dúvidas, eu faço uma caixinha de pergunta e a gente já bota. Perfeito. Não esqueçam do convite, ela deixou aberto para vocês. Marquem a workshop de... Oficina de empreendedorismo. Oficina de empreendedorismo na faixa para vocês. Muito bom. Gata, muito obrigada. Eu que agradeço, foi uma honra. Por favor, volte mais vezes. Eu quero trazer você com a sua experiência de empreendedora. Né? Claro. A gente falou agora de um assunto e você pincelou, mas você tem 10 anos de empreendedora, começou muito nova, e eu quero trazer isso para o pessoal, porque eu gosto muito de 2 assuntos: empreender e também gosto de autoconhecimento. Legal. E saúde também. Então, assim, são assuntos que a gente faz quando a gente olha para o ser humano, é integral. Se ele está bem financeiramente, se ele tem saúde, se ele tem um emocional equilibrado, vai longe. Exatamente. Se você tá bem mentalmente, você trabalha melhor, você se relaciona melhor com as pessoas, você é mais feliz, né? Dinheiro não traz felicidade, né, amiga? Mas... Olha, eu vi um post engraçado esses dias sobre isso. O dinheiro por si... muito dinheiro, assim, se você tem muitas pessoas que têm muito dinheiro e não são felizes. Então, a questão não é o dinheiro por si só, mas o dinheiro, ele ajuda você a realizar muitos sonhos, muitas vezes, né? Ajudar muitas pessoas também. Depende de que mão está, né? Se a pessoa tem equilíbrio, inteligência emocional. O dinheiro sem o propósito, o dinheiro sem o equilíbrio emocional. Que a ideia é o dinheiro trabalhar para você, sem não relacionamento, você trabalhar pro dinheiro. Né? Pra você ter os seus relacionamentos, as pessoas que você ama perto. Sim. Só o dinheiro realmente não traz... Vazio não traz felicidade. Tem muitos casos, né? Que realmente a pessoa tem todo o dinheiro do mundo, parece muitas vezes. Mas ainda assim não é suficiente. Não traz sozinho a felicidade. Com certeza não. Então, você tem que buscar... gente, é difícil, né? Mas o ser humano é um ser integral, né? Mas quando a gente olha, é uma integralidade, né? Com certeza. Gente, eu vi uma vez a pessoa falando assim que a Bíblia fala mais de dinheiro do que de amor. Assim, que com certeza é uma coisa muito importante, né? Não ia estar ali se não fosse tão importante quanto isso. Obrigada, viu? Imagina, obrigada a você, foi uma honra. Deus abençoe e fique firme no seu propósito, muito que a obrigada. sua empresa aí já deslanchou, vai longe. Amém. Foi um prazer estar aqui. Gente, muito obrigada, tchau, tchau. Fiquem aí, o próximo episódio a gente deve gravar em breve, mas a Luísa volta para dar umas pinceladas aí nas dúvidas de vocês. Beijo, tchau, tchau, até semana que vem.